Olá, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos mais um episódio do nosso podcast Mulher Tudo Pode. Hoje levando para vocês informações sobre alfabetização, já que no dia 8 de setembro é o Dia Mundial da Alfabetização, criado pela ONU por meio da Unesco. Essa data ressalta a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Se não houver educação, não haverá desenvolvimento, tampouco pleno exercício da cidadania. Então, no Brasil, a gente percebe que 6% da população não sabe ler e escrever. Ainda existe gente que não sabe ler e escrever. E representa 11 milhões de brasileiros que não foram alfabetizados em sua vida. O que eu acho que é muito importante a gente debater esse assunto aqui, e com maior número, e esse número, né, de analfabetos está no Nordeste e Norte, ou seja, as regiões menos favorecidas, digamos assim. E hoje, então, a gente conta com a colaboração e a presença da doutora Cristina Bacher, que vai já falar com a gente sobre isso. Agradeço sua presença. Estamos aqui, eu, a Vera Lee, e mais as conselheiras Thelma, Catane e Dalva Mascarenhas, para conversarmos sobre esse assunto. Então, gostaria de passar a palavra agora para a Thelma, para fazer as suas considerações iniciais. Doutora, muito obrigada por ceder o seu tempo para estar aqui com o Conselho da Mulher. Essa gestão do Conselho, nós estamos pegando muito forte na questão da educação, de empreendedorismo para as mulheres, justamente porque a gente acredita que a mulher tudo pode. Ela pode sim sair da comunidade, ser independente, ter um relacionamento por opção, não por necessidade. E a gente tem visto aí cada vez mais que a educação faz parte deste processo, né, Dalva? É isso aí. Doutora, obrigada, pela presença. Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre você, sua formação, onde você trabalhou. Certo. Obrigada pelo convite. Eu acho que o tema que vocês trazem sobre educação é muito importante e é a minha paixão, é onde eu trabalhei e trabalho a minha vida inteira, né? Eu sou pedagoga, psicóloga e sou formada há mais de 35 anos, né? E trabalho desde então na escola, né? Trabalhei com alunos, meu início foi na ACD, eu trabalhava com crianças com deficiência, né? E depois fui para trabalhar também com adolescentes com problemas de aprendizagem e depois fui para a escola regular. Na escola regular foi quando eu vim para Sorocaba, estou em Sorocaba há 25 anos, eu acho que eu já meu coração é mais sorocabano hoje, né? Não é só paulistano. E aqui eu trabalhei durante 15 anos numa escola, uma escola grande, uma escola de referência aqui de Sorocaba, né? No Objetivo, e cheguei a ser diretora da escola por 10 anos. E nesse meio tempo eu fui fazendo meu mestrado, quando eu cheguei no doutorado, aí eu não tinha como conciliar as duas coisas, né? E aí eu optei pela carreira de pesquisa e ingressei no ensino superior. Então, no ensino superior, depois eu vim aqui para a Uniso, estou na Uniso há 7 anos, sou professora no curso de psicologia e a minha área é a área escolar, é a área de educação, né? Parabéns, ufa! Não, eu tenho que falar que ela foi minha professora. É muito prazer te receber aqui. Eu gosto muito de você, independente, né, da nossa relação aluno-escola. Então, devo dizer que eu também sou aluna e aprendo muito com você, Cristina. Obrigada. Muito obrigada, é recíproco. Doutora, a alfabetização se baseia somente em aprender a ler e escrever ou vai além disso? Não, aprender a ler e escrever talvez seja uma parcela muito pequena, né, do que nós conhecemos hoje pelo conceito de letramento. Quer dizer, o quanto eu vou usando a minha possibilidade de conhecer, de decodificar, de compreender o mundo onde eu estou e, ao mesmo tempo, me conhecer. E ir dominando diferentes áreas de conhecimento, porque existe o letramento de eu entender o que um texto, conciliar com esse texto que tem palavras, números, imagens, e poder entender um sentido dele,
né? Mas, e por conta disso, eu tenho um letramento matemático, um letramento geográfico, um letramento histórico, e tudo isso vai fazendo com que a gente possa compor o que é conhecer as coisas, né? E o quanto é gostoso, o quanto fortalece a gente poder entender as coisas que acontecem à nossa volta, e quando a gente não entende, falar por onde eu começo para poder entender, né? Ou buscando conhecimentos meus, ou sabendo que existem pessoas que eu posso recorrer a elas, ou hoje, como a gente tem o Google, né? Então, assim, internet. Então, o que eu posso procurar e como eu posso procurar. Porque também eu ter essa acessibilidade, né? Digamos assim, eu tenho... Isso a gente vê muito nas escolas e até no ensino superior. Eu tenho um programa de dados no meu celular, mas eu não sei procurar as informações necessárias. Eu sei procurar uma música, eu sei procurar a foto do influencer, a fofoca de hoje, mas quando eu preciso procurar uma informação, como eu faço? E é uma ferramenta sensacional, mas tem que ser usada para o bem, exatamente. Claro. E a gente precisa aprender a usar, né? Porque nós somos talvez a primeira geração que tem toda essa disponibilidade. E o que a gente tem visto, as discussões hoje na área de desenvolvimento, na área de educação, é o quanto, na verdade, as telas, elas são importantes, mas, ao mesmo tempo, elas vêm prejudicando o nosso desenvolvimento. Tá aí um grande paradoxo, não, doutora? Exatamente, exatamente. Então, a educação, ela é essencial para a formação do cidadão e transformação da sociedade. Sim, né? Mas a educação, ela passa pelas relações interpessoais, pelo contato que eu tenho que ter com outras pessoas, e não só com aplicativos. Sim, principalmente, né, na relação interpessoal mesmo, que você aprende é com o outro, é verdade. Aproveitando o gancho, doutora, sobre a educação vir da relação interpessoal, vir da base, existe um conflito muito grande, pelo menos para minha idade, assim, que já acompanhei isso, das pessoas terem uma dúvida: alfabetização ou educação? O que vem primeiro na infância, no crescimento? E qual a importância de cada uma delas? Na verdade, eu juntaria a alfabetização, educação, pensando em formação, né? Desenvolvimento de uma pessoa. Quer dizer, eu vou aprendendo a conhecer o mundo e a desenvolver as minhas habilidades para poder estar nesse mundo, desfrutar desse mundo, crescer a partir desse mundo onde eu estou. Então, a alfabetização, quando a gente fala hoje no mundo letrado, porque nós vivemos no mundo letrado, então a criança, o bebê, ele já tem um contato com palavras que, na verdade, ele não sabe discriminar que são palavras, são imagens, mas aos poucos ele vai conseguindo dar um sentido para essas palavras que ainda são imagens, porque ele não está alfabético, né? Ele não passou pelo processo de alfabetização. Então, é aquele momento que a gente anda com o nosso filho, quando ele era bebê, todo mundo passou por isso, né? De olhar e falar assim, nossa, ali sei lá, tem a sigla de um grande supermercado. Na verdade, essa imagem, ela aparece pela cidade inteira, por outdoors, né? Ou de um restaurante, de uma lanchonete, que também é famosa, ou de um refrigerante, né? Então, assim, isso aparece, só que ele vai guardando as imagens e vai associando e vai nomeando. E às vezes a gente olha e fala, nossa, ele já lê. Ele é um gênio. Na verdade, mãe. Ainda não, né? Nós ficamos super orgulhosos, a gente até porque, chora. Nossa, meu filho vai ser prêmio Nobel. Mas não, é porque ele viu, é uma palavra, para ele não é uma palavra, é uma imagem que ele diz, então é isso, eu quero ir nesse lugar, né? E a gente fala, nossa. Depois, na verdade, hoje, as formas mais... A minha especialização não é alfabetização, mas eu sei que hoje o modo que a gente vem trabalhando mais o processo de alfabetização é muito diferente de quando nós fomos alfabetizadas, né? Então, primeiro aprender as vogais, depois as consoantes, aí sílabas e, enfim, né? E combinando sílabas.
Hoje a gente trabalha a partir de palavras estáveis, né? Ou pelo menos é a última informação que eu tenho. Pessoas talvez mais atualizadas me digam, não, já não é mais isso, né? Mas as palavras estáveis são justamente aquelas que são mais frequentes na vida daquela criança. Então ela começa a entender que ali, então não é uma imagem, existe uma palavra. Certo. Porque essas palavras são compostas por letras, sílabas, e aí ela vai usando esse modelo para comparar com outras palavras que ela vai aprender. E isso vai fazendo todo um sentido muito diferente do que quando nós fomos alfabetizados. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu fui alfabetizada, foi na Caminho Suave, aquela cartilha, né? Então, e assim, eu demorei muitos anos, na verdade eu estava assim, demorei muito tempo para entender o que era zabumba. Era o Z da zabumba. Né? Mas Verdade. O que é zabumba? É uma palavra difícil mesmo. É uma palavra difícil, uma palavra que não fazia parte do meu repertório cultural. Perfeito. Né? E hoje, quando a gente fala até da BNCC, uma das competências para a gente organizar o currículo é a valorização cultural, ou seja, aqueles alunos, qual é o entorno deles, o que eles conhecem, a gente partir do que eles conhecem, né? E não do que imagina eu que não sabia o que era zabumba, mas eu não sabia, né? Então, assim... Não era tão fácil o acesso à informação na nossa época, né, doutora? Não tinha Google. Exato, e era uma coisa mais mecânica, e hoje a gente busca uma educação que ela não é só procedimental, ela tem um sentido, um significado, por isso ela vai se tornando mais importante, ou precisa se tornar. Perfeito. Na verdade ela acompanha a sociedade, a evolução, né? Então tem que mudar mesmo a forma, porque as crianças têm mais acesso à informação, então tem que mudar mesmo, né? A forma de ensinar, porque senão acaba ficando cansativo e ela não quer saber, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ela não se envolve. Então, assim, respondendo a tua pergunta, alfabetização, educação, na verdade, é desenvolvimento. Mãos dadas. Conhecer o mundo. Perfeito. Cristina, e o que seria um analfabeto funcional? É uma pessoa que às vezes não cumpriu ou cumpriu o seu tempo de educação básica, pelo menos um ensino fundamental ou a primeira parte, né, o ensino fundamental de 1º a 5º ano atualmente, mas é uma pessoa que reconhece letras e números, por exemplo, sabe assinar o seu nome, sabe reconhecer uma quantidade, um número, né, para ver salário, por exemplo, discriminar o ônibus, o preço de uma coisa, mas ela não lê com compreensão. Então, ela escreve uma frase, ela escreve um bilhete no WhatsApp. Tanto é que a gente vê muito hoje que muitas pessoas preferem mandar áudio do que escrever. Às vezes a gente manda um áudio porque a gente está com pressa, mas existem pessoas que preferem mandar um áudio porque a hora que elas escrevem uma mensagem de WhatsApp não tem sentido. Entendi. Né? Então, essa pessoa é uma pessoa analfabeta funcional. Ela não entra na taxa de analfabetismo, por exemplo, quando vocês abriram hoje a nossa conversa, vocês falaram que 6% da população brasileira é analfabeta, mas eu não tenho esse número, mas eu imagino que quando a gente pensa numa pessoa analfabeta funcional, essa porcentagem vai ser gigante. Tanto é que quando a gente pensa hoje no nosso modo de viver, por exemplo, hoje cada vez menos, quem tem dinheiro na carteira hoje aqui? Eu não tenho. Né? Por quê? Porque a gente usa cartão de débito, usa Pix e praticamente ninguém mais tem uma nota, uma moeda. Eventualmente a gente tem um dinheirinho na carteira, né? Mas é muito pouco. Agora, imagina uma pessoa que é analfabeta funcional, que tem uma conta, porque hoje ninguém mais, ou pouquíssimas pessoas, vão sacar o salário e te dar, sei lá, 1.300 seria ou mais ou menos o salário mínimo, mas talvez um pouco mais, né? Não vai tirar esse dinheiro num caixa eletrônico e entregar para você. Isso é feito uma transferência. Então, todo mundo hoje tem uma conta. Pode ser poupança, na Caixa Econômica, qualquer coisa. Só que a gente vê muitas pessoas que, principalmente quando são analfabetas funcionais, o que acontece? Elas não sabem lidar com o cartão de débito, porque eu não sei como controlar o que eu tenho. Então, eu já escutei muitas pessoas dizendo que
saem de lá, vão na lotérica ou vão no caixa, sacam todo o dinheiro, levam para casa. É o perigo também, né? Então, assim, isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque ela pode ser assaltada, ela pode até ser morta, porque depois pega o ônibus, tudo isso, a gente conhece todos os problemas, né, relacionados a sacar dinheiro. Sim. Mas também pode ser assaltada em casa, Sim. né? Mas ela não consegue lidar com essa possibilidade de que quanto eu tirei de dinheiro, quanto eu tenho, porque esse é um pensamento mais abstrato que para ela não faz sentido. Ela se perde. Então, esse é um prejuízo grande que ela tem, né? O analfabeto, na verdade. Que ele não consegue identificar, entender o perigo, talvez, né? Dessa situação. Ou entender o que diz mesmo uma coisa que ele leu. Talvez um jornal, uma notícia. Não sei, que hoje a gente nem tem muita internet, então a gente ouve. Mas capaz de entender detalhes assim, se ele lê? Não, inclusive fica muito difícil. Vamos pensar assim, eu já passei por essas situações de pessoas que, por exemplo, chegam para mim e falam assim: Dona Cristina, o que eu faço com o meu Face? Por quê? Porque tá bloqueado, porque tá dizendo aqui. E assim, não consegue entender uma mensagem do que é para reativar ou de algum problema. Então vai abrindo assim, tem 5 páginas de Facebook. Por quê? Porque a hora que dá problema, faz outra. Faz outra. E aí vai aparecendo assim, você tem... Aqui, o que está escrito aqui é assim, você tem 5 páginas com o mesmo nome. Eles não vão aceitar outra. Ah, é? E o que eu faço? Isso, Então imagina, alguém vai no banco, tem que ir no caixa automático. Por que a gente precisa ter tantas pessoas num caixa automático, ali naquela parte de fora, com aquela posso te ajudar? Por quê? Porque pessoas idosas é uma coisa, porque às vezes elas têm um ótimo nível, um bom nível educacional, mas não se adaptaram à tecnologia. A tecnologia, sim. Mas as pessoas mais novas, às vezes elas não sabem seguir o que vai aparecendo na tela. Aperte isso, coloque sua senha, crie a sua senha. Elas não sabem, porque elas são analfabetas funcionais. E não vai longe, viu, doutora? Na minha família, minha irmã tem essa situação, minha irmã, e meu sogro, até pouco tempo, antes dele falecer, ele sacava toda a aposentadoria dele e andava com o dinheiro na carteira. Ele nem deixava em casa. E quando a gente descobriu isso, a gente falou assim, mas Catane, isso não tem cabimento, você pode ser assaltado, você pode perder a carteira. E daí meu esposo que ficou, não, pai, não sei o quê. E aí a gente foi orientando. Aí chegou um ponto que ele nem ia mais ao banco, ele dava o cartão, meu marido ia sacar, e a gente, nossa, acha que é tão distante. Não é, pode procurar na família, sempre tem alguém que tem essa condição. E das páginas das redes sociais também. Sim, é impressionante. É muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Não é? Mas a gente precisa só diferenciar quem são as pessoas que não conhecem a tecnologia, não se adaptam, principalmente as mais velhas, das pessoas que, às vezes, assim, com 20 e poucos anos, têm esse comportamento, mas por não compreender. Isso. E aí, essa é uma dificuldade também né? de uso, né? De informação, de acesso à informação. Tá tão interessante o assunto, eu vou até quebrar o protocolo, doutora Vera Lee. Imagina. E essa progressão que tem na escola agora, e isso pode ter aumentado... Ai, desculpa tocar no fígado... Pode ter aumentado essa, como que eu vou dizer, quando há uma ação, há uma reação. Pode ter sido um dos motivos que hoje a gente tem tanto essa situação tão perto da gente. Pode ser essa progressão automática, né, que fala? Ai. Pode, porque, na verdade, a história da progressão, a ideia dela é excelente. Por quê? Porque ao invés de eu reprovar um aluno, porque o que a gente vê? Aprender tem um aspecto social muito forte. Então, quando eu reprovo, imagina, nós passamos por situações, ou nós passamos por uma reprova, ou alguém que a gente conhece foi reprovado. O que acontece? Essa pessoa, ela é retirada do seu grupo social e fica com outro grupo. Desestimula, e a hora que desestimula, e aí ela passa a ser olhada assim, esse é o que não aprendeu e tá com a gente. Ele então, fica estigmatizado. O próprio grupo que o recebe também diz, esse daí, né? Então, continuar no grupo
é muito importante porque a gente vai aprendendo, inclusive, hoje a gente sabe o quanto é importante a gente aprender com os nossos colegas, né? Tem nomes, tudo isso tem nome em inglês, né? Então, Film Instruction e etc. Então, a gente vai entendendo essa importância. Então, eu continuo, eu preservo o grupo, inclusive porque hoje a gente percebe, principalmente com inclusão, quanto vem sendo fomentado para o grupo ser suportivo, essa rede de apoio é muito importante, né? Então, eu não tiro o aluno dali, a criança, mas existe um suporte extra que vai ser dado a ela para que ela possa aprender, e, na verdade já deve ser dado ao longo de todo o tempo, por isso que não vai existir a reprovação, mas ela vai precisando desse acompanhamento mais intensificado, no contraturno, num outro momento, mas isso tem que ser dado pela escola. E eu não preciso continuar, né? Não, já entendeu. Obrigada. Doutora, falando em escola, todas as escolas têm o mesmo objetivo de ensino? Como é que funciona? Objetivo curricular, por exemplo, todas do estado, desculpa interromper, mas assim, do estado, do município, elas têm esse mesmo objetivo? Sim, existe a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que define qual é o objetivo geral da educação no Brasil. Então, quem eu quero formar? Eu quero formar uma pessoa que esteja apta para conviver em sociedade e para que esteja também apta a ingressar no mundo do trabalho, para ter uma posição na sociedade. Isso tem muito a ver com a nossa independência, a nossa autonomia, o nosso valor de ser alguém. E mais recente, então, mas essa é a legislação de 96. Mais recentemente, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que define que para a gente poder chegar, para atingirmos esse objetivo, existem 10 competências básicas que devem ser norteadoras da construção de um currículo. De um currículo onde 60% dele é básico, é estruturante, deve ser aprendido por todas as pessoas no Brasil. Português, matemática. Português, matemática, os conceitos básicos das áreas de conhecimento que nós temos, né? Então, de linguagens, de matemática, de ciências da natureza e de ciências humanas. E 40% são livres para que a gente possa trabalhar aquele aspecto cultural, que a gente estava falando do Zé da Zabumba, né? Então, assim, o aspecto cultural. Então, o que é importante para esse ambiente, para esse estado, para essa região, para que as pessoas que estão na educação básica devam aprender, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam entender o mundo que elas estão e lidar melhor com os desafios que elas têm. E daí para frente, ter todo o conhecimento básico para, se elas quiserem ser astronautas, físicas nucleares, bailarinas, escritoras, médicas, o que for, e as demais até profissões que ainda não existem, que ela tem condição de seguir com seus estudos. Então, hoje a gente fala desse objetivo e pode ser numa escola particular, numa escola municipal, numa escola estadual, numa escola federal. É a formação integral, porque eu tenho que desenvolver esse aluno cognitivamente, ele tem que aprender a colocar em prática as coisas que ele aprendeu, mas ele tem que aprender a conviver, porque a escola é um espaço coletivo, e ele tem que aprender nesse processo todo. Ele tem que ter a oportunidade de ir se conhecendo e descobrindo quem ele é e quem ele quer ser. E onde ele vai chegar. E onde ele quer chegar. Que hoje a gente sabe que não é uma decisão única, né? Hoje escolheremos diferentes carreiras, ampliaremos a nossa rede de atuação muito grande, né? Isso acontece, vou falar assim, por exemplo, comigo. Hoje eu já participei, já trabalhei fora do Brasil, fazendo aplicativo para crianças lá em 2014, 2015. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre inteligência artificial na Escola Politécnica da USP, eu ia engenharia. até perguntar, aproveitando o gancho então, da doutora. Assim, a educação leva a gente aonde a gente quiser. Exatamente, esse é o objetivo isso, nosso aqui. Assim, e todo mundo tem que ter essa possibilidade. Essa possibilidade. Porque o direito tem, mas tem que ter a possibilidade. Como que a educação vê a inteligência artificial? Porque outro dia eu li uma matéria que eu fiquei assim, falei, nossa, é isso, resumiu. A inteligência artificial responde tudo, não sei o que, daí o ser humano vai lá, tira da tomada
né, o equipamento, acabou a inteligência artificial. E como que é para a educação para os próximos anos? Vai agregar, vai atrapalhar? Vê com bons olhos? A educação vê com bons olhos a inteligência artificial? Eu penso que assim, a inteligência artificial, do que eu conheço, de um pouquinho de trabalhar com tecnologia, com informática, com softwares de análise de estatística e agora também, o que a gente vê é o seguinte: eu tenho tecnologia para usar, mas se eu não souber usar, a resposta que ela vai me dar está errada. Perfeito. Então, eu penso que essa é a visão. Hoje a gente começa a falar, a inteligência artificial vai substituir o homem. Não, não vai. Como o rádio não substituiu a imprensa escrita, como a televisão não substituiu o rádio, como... Não, cada um vai tendo o seu lugar. E o que a gente vai entendendo a respeito de tecnologia é aquele exemplo que eu falei. A pessoa sabe procurar a foto do influencer, sabe entrar no Instagram para saber quem mais fala sobre isso, mas não sabe buscar uma informação que ela precisa para uma pesquisa. E o mecanismo inicial é o mesmo. Eu tenho que ter uma palavra-chave, só que eu não sei a palavra-chave para procurar sobre fotossíntese. Mas eu sei achar a pessoa mais bonita da festa do funk, sei lá eu acho que mas é meio pelo interesse. Do bonde, entendeu? Então, as pessoas não entendem, na verdade, assim, a gente precisa trabalhar essa habilitação, e é uma das competências da BNCC. A gente entender essas tecnologias que hoje cada vez mais fazem parte da nossa vida. Porque quando a gente fala hoje de chat GPT, de não sei o quê... Assim, o chat GPT, dependendo do mecanismo de busca que eu der, ele não me traz a informação que eu queria. Eu preciso ter conhecimento porque como ele busca em todos os bancos de dados disponíveis, estão desatualizados, agora parece que agora vai entrar a versão mais nova que atualiza o banco de informações dele, porque antes era até acho que 2020 ou 2021. Só que o que ele não sabe, ele inventa. Então, se a gente não tiver um conhecimento necessário, eu não consigo discriminar o que dali procede e o que dali ele foi juntando informações e criou. Perfeito. Você passa a informação para frente que nem é verdadeira, então exatamente. Tem que ter então, assim, de um modo bem resumido, sim, eu acho que talvez eu tenha te respondido. Esclarecedor. Por aí mesmo, imagine. Na verdade, a gente sabe que nenhuma tecnologia ela vai substituir as relações interpessoais, porque é ali que é importante, né? Na verdade, a relação entre professor e aluno, acho que presencial, acho que, lógico, a gente faz EAD, a gente faz à distância, mas nada como estar presente. E a troca, eu acho, a meu ver, né? Particularmente falando. Sim. Né? Eu acho. Mas também tem uma outra coisa, a tecnologia está aí. Não, claro. Então, imagina eu ter uma pessoa que não sabe lidar com... Porque, assim, hoje, todos os telefones são smartphones. Até um tempo atrás, a gente tinha uma opção entre escolher um telefone que só ligava, né? Que eu me lembro uma vez que eu queria comprar, meu telefone tinha quebrado e os meus filhos, compra esse. Eu falei, gente, eu quero ligar. Eu quero um telefone que ligue. Isso. Né? Isso há muito tempo atrás. E eles faziam, não pode. E por quê? Porque, às vezes, você tem uma tecnologia básica. Agora, hoje, a nossa tecnologia é muito mais sofisticada. Só que, voltando àquela questão do analfabeto funcional, porque o problema dele não compreender uma informação, de não poder lidar com uma condição um pouco mais complexa, é porque alfabetizar, educar, ajuda a gente a desenvolver habilidades de raciocínio, de lógica. E como eu não tive isso, então para eu entender como funciona um aplicativo, um mecanismo de busca, fica uma coisa meio assim surreal. E se fica surreal, essa pessoa ele se torna marginal. Marginal, à margem da sociedade. Sim. Né? Sim. Então, imagina o que é eu não poder entrar, eu não tenho um lugar. Aí sim a discussão da tecnologia, porque essa pessoa vai ficar fora. Por isso que a educação é importante. Voltando um pouco na escola agora, existe a diferença entre evasão escolar e abandono escolar? A evasão é o abandono, né? Porque, já praticamente a mesma coisa. Porque assim, existe a falta, eu não estou presente, hoje existem
Existe uma preocupação muito grande das escolas, então o aluno faltou um dia, não justificou, no dia seguinte alguém precisa ligar, e se não consegue contato com o responsável, então existe a busca ativa, vai na casa, o coordenador, o diretor, o vice-diretor vai à casa saber o que está acontecendo, aciona conselho tutelar, enfim, tem um protocolo grande aí para que a gente possa entender o que está acontecendo com aquele aluno e por que ele não está na escola. Mas existem aqueles que abandonam. E quais são os motivos desse abandono? Vai trabalhar? A gente foi numa escola há uma semana atrás, mais ou menos, falar sobre um tema da violência doméstica com alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E lá a gente estava conversando com a diretora sobre isso, porque ela fala que no ensino médio há uma tentativa, digamos assim, que eles deixam de ir 15 dias, vão trabalhar, vão ajudar na casa, alguma coisa assim, daí eles vêm assistir 2 aulas, voltam assistir 2 aulas. Depois eles voltam, não foi isso que ela nos falou? Uhum. E aí, nisso, eles acabam... É uma forma de sair da escola, mas não sair de vez. Porque eles precisam ajudar na casa, né? Então, a nossa pergunta é mais direcionada a isso. E o que a gente podia fazer para isso não acontecer, né? É um problema social, não depende da gente, mas... Existe é um isso, problema, né? de política pública, né? Porque principalmente hoje que, na verdade, nós vemos que muitas das escolas, principalmente as estaduais, estão se tornando, há uma tendência de que elas se tornem de tempo integral. E hoje a gente tem 2 sistemas de tempo integral, de 9 horas, que é o original, e o adaptado para se tornar possível a um número maior de alunos, que é o sistema de 7 horas. Então, de manhã das 7 às 2h15 da tarde, são 8, 10 aulas por dia. E depois das 2h15, 2h30 às 9h30 da noite, que habitualmente é o ensino médio. Então ficam os menores de Fundamental 2 de manhã e os mais velhos que saem às 9h30 da noite, né? 9h15, 9h30, ensino médio. Essa decisão do ensino médio integral vem por conta de entender que é uma medida protetiva muito clara. Porque os pais habitualmente estão trabalhando o dia inteiro, o aluno vai para a escola, a criança vai para a escola, fica meio período, depois o outro meio período ela fica em casa. Isso. Muitas vezes não tem quem tome conta. Isso. Então ficar na escola garante uma qualidade maior e uma possibilidade de que ela esteja... proteção, né? É uma proteção. É uma proteção. Só que o que acontece? Essas pessoas muitas vezes precisam trabalhar. Então, principalmente hoje no ensino médio, existe uma insatisfação porque eles falam, eu queria trabalhar. Então, alguns porque fica muito tempo na escola, mas aí diz que precisava trabalhar também, né? Então, fica tudo meio misturado. Mas o fato é que existem aquelas pessoas que precisam compor com a renda familiar e não existe essa possibilidade porque às 2h30 da tarde eu estou na aula. Então, eu teria que ter um emprego de 4 horas. É possível esse emprego de 4 horas? Das 8 ao meio-dia? Muito difícil. Poderia passar a ter. Porque aí essa pessoa pode trabalhar das 8 ao meio-dia, como uma situação aí também, não sei, né, de menor aprendiz. Isso. Aí existem, né, estágios, né, talvez menor aprendiz, porque quem vai para o ensino médio não tem ainda uma formação técnica, uma qualificação. Mas um menor aprendiz, por 4 horas, e ele poder sair meio-dia, ter tempo de almoçar, de ir para a escola e ficar na escola. Fica uma rotina, digamos assim, mais pesada, sim, mas ele consegue fazer as duas coisas, ajudar um pouco em casa, né? Agora, existem também aquelas situações hoje que a gente lida com esse problema de que às vezes a educação não é significativa para quem está na escola. Então, hoje as escolas públicas, elas têm enfrentado essa dificuldade, principalmente no ensino médio, do aluno, ele falta mais, não necessariamente porque ele precisa trabalhar, mas porque é sexta-feira. O que causa esse desinteresse? Vou aproveitar que já é a próxima pergunta. O que causa esse desinteresse no jovem? Né? Na nossa época, assim,
Eu vejo isso muito. A gente sonhava em ficar adulto, fazer 18 anos, tirar a carta e trabalhar, e o jovem tinha essa gana de produzir. Objetivo, né? E hoje, como que é isso? O que leva esse desinteresse da escola e o jovem tem ainda essa pegada de 40 anos atrás? Como que tá isso? Não, inclusive hoje, quando estávamos conversando antes de começar, né, a gravação do podcast, nós estávamos falando da importância da educação como algo que nos emancipa, nos empodera, nos abre caminho para que a gente tenha uma vida mais significativa, né, para nós. E hoje, infelizmente, os jovens, eles não entendem esse poder que a educação tem. Talvez porque a gente precise olhar mais para o que a gente está ensinando na escola, para o que é currículo dessa escola, e talvez associar mais aquilo que está sendo ensinado à vida cotidiana daquele aluno, porque senão a gente fica nos dedos da zabumba de novo, achando que está fazendo alguma coisa que, nossa, isso é super possível, mas não é super possível para mim. Eu não conheço ainda. Nós já tivemos alunos em estágios que nós fazemos, que nós dizíamos assim, vamos conhecer a Uniso. Onde fica a Uniso? Sabe a rodovia Raposo Tavares? Tem uma rodovia que corta uma parte da cidade já, porque a cidade passa para o outro lado. Não sabe. Eu só sei chegar até... É perto da Matriz? Não, é mais para frente. Eu só sei chegar até a Matriz. Só até o centro da cidade. Então, olha o que é conhecimento de mundo, né? Então, assim, eu sei chegar até o centro da cidade. De lá para o outro lado, existe... Eu falei, é pegar a Avenida São Paulo, você vai... Onde é a Avenida São Paulo? Onde é a Avenida São Paulo? Né? Então, e eu não estou dizendo... Você conhece o Japão? Você já foi para Tailândia? Foi para o Vietnã? Não, né? Não é isso. É o outro lado da cidade. Então, se eu não chego... E isso não é algo que eu falei... isso foi em 1970? Não. Isso foi ano passado. Classe social interfere nisso daí? Nessa informação? Às vezes a gente fala classe social, mas não necessariamente, porque nós temos pessoas que são pais de crianças que estudam em escolas, uma fragilidade, uma vulnerabilidade grande, mas essas crianças têm um conhecimento de mundo, os pais contam histórias, elas ouviram dizer, elas pegam um livro na biblioteca, a mãe pede o livro e às vezes a mãe é analfabeta funcional. Então mas é o filho interesse dela mesmo. É interesse. Mas a gente também não pode culpar os pais, porque muitas vezes eles têm uma vida extremamente corrida, extremamente estressante, e eles não se habituaram a conversar, eles não se habituaram a ter... Assim, eles saem de casa, pegam um transporte coletivo, às vezes 1 hora, 2 horas para chegar no trabalho. O trabalho é estressante, às vezes não é aquilo que eu gostaria de fazer, mas é o que tem para ser feito. Eu volto para casa no final da tarde cansado, eu sento na frente da televisão, janto e vou dormir, porque eu tenho que acordar às 4, 5 horas da manhã de novo. Exatamente. Então, não tem vida cultural nessa família. Nessa realidade. E assim, a gente aprende a conviver, a gente aprende a conhecer o mundo pelas mãos dos nossos pais. Exatamente. E o mundo que eu conheço é o que está disponível para mim. Por isso, de novo, a importância da escola. A escola precisa ser um lugar que ofereça uma outra forma, né, que amplie esse mundo desses alunos. Porque hoje a gente escuta, ainda outro dia eu estava numa reunião com professores e eles me dizendo, esses alunos não têm conhecimento de mundo. Não, eles têm. Eles só não têm o que a gente gostaria que eles tivessem. Exatamente. Então a gente precisa entender qual é o deles. Exatamente. Para que a gente possa, a partir daí, ampliar para aquilo que a gente estava, né, dizendo, que eu posso ser o que eu quiser. E já houve vezes, por exemplo, que nós fazemos estágio, às vezes em várias... Tem contato em muitas escolas, não só com quem a gente faz estágio, e às vezes eles nos procuram, olha, vai ter uma feira de profissões, e a gente fala, ok, então o que a gente pode ajudar? Eles podiam aprender a fazer, assim, cortar cabelo, manicure, estética. Aí fala, certo, mas que mais? Não, isso porque eles vão trabalhar no bairro.
Mas o bairro não é o mundo. Exatamente. O mundo Já hoje se é uma, colocou uma limitação para a pessoa. né? Exatamente, já Exato. limitou ali. é uma limitação. E, ao mesmo tempo, eu conheço alunos de escola pública que hoje falam 3 línguas. Tá vendo? E aí você fala, como você aprendeu? Eu fui jogando, fui aprendendo, entrei no Duolingo, e aí assim, tudo bem, fala inglês, fala espanhol, fala italiano. E fala, porque assim, de um dia, não sei o que eu tava falando, né, a gente tava fazendo uma atividade com eles, e aí eu falei, nossa, eu fiz um crachá, meu crachá tá igual a bandeira da Itália, porque acabou ficando branco, vermelho e verde. Aí o garoto falou comigo italiano. Eu olhei pra cara dele, falei assim, mas assim, tipo, alguma coisa tipo, como está? Alguma coisa assim. Aí eu respondi e falei, mas ó, eu paro aqui, tá? Porque eu não sei, e além disso. Aí eu falei assim, se você falasse inglês, eu ainda ia. Ele começou a falar inglês comigo, e eu fui falando com ele. Ai, é tão De bom, repente, né? nós Essa ficamos sensação 15 boa. minutos conversando. E todo mundo começou a olhar e falar assim, e ele falava mesmo. Perfeito. Perfeito, né? E assim, eu falei, como você aprendeu? Porque às vezes tem gente que gasta fortunas em Isso, escolas em escolas de idiomas particulares, e não tem oportunidade de viajar, intercâmbio, e esse garoto não, né? Então, é assim, você tem... E o que é, digamos, às vezes espantoso é que esse é um conhecimento que às vezes não é reconhecido, não é conhecido, não é nem reconhecido, é antes disso. Às vezes o professor não sabe. Você chega ao professor e fala assim, você viu, ele sabe falar 3 línguas. Quem? Né? Então, por exemplo, a gente chega nas escolas, isso eu leio desde o do tempo do doutorado. Então, você chega nas escolas e pergunta, você tem algum aluno com altas habilidades? Não. E tem. E lembrando que as altas habilidades faz parte de uma adaptação, né? Esses alunos, eles também precisam de uma inclusão, né, Cristina? Sim. É legal falar sobre isso, né? Sim, como a deficiência também, né? Porque as altas habilidades é tratada como deficiência, não é? Não é uma questão de... Ela não é uma deficiência, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado. Não, assim... Mas ela é... No sentido de que uma educação precisa... diferenciada. É isso. No sentido de uma educação diferenciada. De você olhar para aquela criança e saber aonde encaixar essa criança para ela não perder o interesse. Exato. Porque assim, quando a gente fala das políticas de inclusão e a gente olha para as pessoas que têm algum tipo de deficiência... Ai, tá acabando... Mas o papo tá muito bom, Bruno. Dá para segurar mais um pouquinho, né, Bruno? Aqui tá muito bom, gente. Então assim, o que acontece? As políticas de inclusão, elas têm como objetivo você criar todas as possibilidades para que uma pessoa possa aprender, porque todo mundo pode aprender. Então, pode ser que eu tenha uma dificuldade porque eu não enxergo, porque eu tenho uma deficiência intelectual ou auditiva, ou pode ser que eu tenha uma capacidade ou altas habilidades em uma área de conhecimento, ou às vezes 2, porque nunca é em tudo. Sim. Né? Pelo menos do que a ciência conhece hoje, ninguém descobriu alguém que é em tudo. É algumas áreas, né? 1 ou 2, habitualmente. E só que assim, a base afetiva, que deve ser um dos cuidados da inclusão, ela também precisa ser cuidada de quem tem altas habilidades. Por quê? Porque é muito difícil eu entender que eu manejar a situação de que existem coisas em uma das áreas que não é... A gente sempre pensa em matemática, mas pode ser qualquer outra, né? Pode ser sinestésica, linguagens, visual, espacial, artística, que pode virar artística ou pode virar engenharia, arquitetura, alguma outra coisa. Mas a gente... Ele não entende por que uma área é tão fácil e para outra eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar. E a minha diferença de desempenho vai ser tão diferente, né? Vai ser tão díspare às vezes, porque eu tiro 12 se existisse essa nota em uma matéria, disciplina e na outra 0. eu tiro 5, 2, 3 e eu vou me desinteressando. Então, e existe o aspecto social, porque às vezes assim... Você não entende o que eu falo? Eu não vou falar com você, você é burro.
né? Porque é como a criança pensa. A gente não usa essa palavra, mas é como adolescente a criança pensa. Então, o que vai acontecendo? Você vai ficando esquisito, você vai ficando isolado. Fechando. E, na verdade, a gente precisa ir oportunizando a esse aluno para que ele siga nos interesses dele e conheça cada vez mais, mas que ele aprenda a lidar com as dificuldades que ele tem e com a possibilidade de interação. Por quê? Porque conhecimento só faz sentido se ele for compartilhado. Com certeza. E se eu ajudar o outro a se desenvolver. Então, o que a gente vê muito hoje, assim, existem os núcleos de apoio a pessoas com altas habilidades, os NAS, que as crianças vão, às vezes, no contraturno ou em outros momentos, onde elas vão ter outras pessoas que também têm a mesma condição delas para poder aprender a lidar com isso, desenvolver pesquisas, enfim, vão aprender mais sobre alguma coisa, montar um robô, sei lá, né? A gente pode usar isso que ele está fazendo para despertar a curiosidade da classe e ele ir ajudando, ele ir explicando e as pessoas irem se estimulando. Por quê? Porque existe aquele que tem o talento, digamos assim, as altas habilidades, e existe aquele que se esforça e que pode chegar tão alto quanto ele. Muito bacana, né? Aproveitando, doutora Cristina, sobre o assunto inclusão, a gente tem que registrar que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem um segmento específico, PCD, onde inclusive a nossa conselheira Tânia Chavegato, ela está à frente numa luta muito grande para instalar em Sorocaba a Comissão Permanente de Acessibilidade. E, inclusive, as escolas estão nesse plano, porque a ideia é que exista pessoas que possam acompanhar, fiscalizar, orientar, ajudar nessa questão da inclusão. Ela tem até um projeto que quer levar para as escolas um dia que o aluno passe por uma situação de um PCD, nos terminais, no centro da cidade, fazer essa ação que ela fique no calendário escolar. Isso, para acolhimento mesmo. E é muito importante, porque a gente teve um encontro com mulheres e todo mundo chorou na questão do nanismo e evasão escolar. Porque eles chegam a uma idade, o braço deles é curto, eles não conseguem se limpar. E os banheiros das escolas nem sempre são adaptados com vasos baixos e eles abandonam a escola por vergonha. Então, é um assunto que está envolvido a educação até mesmo dos profissionais, né, da cultura do município, do estado, e a gente tem que ter esse olhar. Então, o Conselho está trabalhando também nessa causa e é importante demais a gente diminuir essa evasão por conta da falta de inclusão. É só mesmo um registro aqui. Com certeza. E só para encerrar agora, que eu acho importante a gente falar que os mais velhos também podem voltar a estudar, né, Cristina? Acho que para a gente encerrar nossa... Tem tanta coisa para falar, mas... Nossa, a gente marca e tá outro. muito bom, doutora. Acho que a gente tem que fazer fazer mais uns 3 aí. Mas eu achei... Só que eu gostaria que você passasse para as mulheres que estão nos ouvindo, que é aquelas que têm interesse em voltar a estudar e não completaram o curso ou não fizeram por algum motivo particular e que elas não conseguiram fazer. Como que elas podem fazer, aquelas que querem voltar a estudar? Tá. Bom, nós temos a educação de jovens e adultos. Então, existem algumas escolas aqui em Sorocaba ainda, poucas, hoje são menos de 10, se eu não me engano, teria que ver na diretoria de ensino, né? São escolas onde existem os cursos de ensino fundamental, eu posso concluir o ensino fundamental e posso fazer o ensino médio. Tá. Existe na sala regular, então eu vou para a escola todo dia, tenho as aulas. A cada 6 meses eu completo 1 ano de estudo e assim eu consigo ter a minha documentação regulamentada de ter terminado, concluído o ensino básico. Agora existe também o CEJA. Aqui em Sorocaba nós temos uma unidade do CEJA que fica ali perto do tiro de guerra. Tá. E essa escola ela funciona durante todo o dia, acho que, se eu não me engano, das 8 da manhã às 10 da noite. E os alunos, ao invés de irem para a escola todos os dias, o que talvez facilite bastante, mas também tem o lado de ter que ter uma organização pessoal, é que você pode trabalhar no seu ritmo, indo por módulos. Então, eu começo com conteúdo de matemática, de português do 6º ano. Pego todo o material, levo para casa, estudo.
existe todos os dias a disponibilidade de que eu possa ir lá tirar as dúvidas que eu tenho com o professor daquele componente e fazer exercício lá também. Quando eu termino aquele material, que é todo apostilado, então eu faço a prova daquele componente, pego o outro e assim a gente vai fazendo e faz no ritmo que puder, né, que tiver. E tem toda a sua, digamos assim, tem toda a assistência. E não há necessidade de estar todos os dias na escola. O que às vezes é bastante desmotivador, porque eu vou para a escola junto com pessoas mais velhas e junto com a garotada que não concluiu no mesmo tempo, mas às vezes assim, tem 16, 18 anos e eu tenho 70. Então não é o mesmo ritmo. Fica muito diferente. Eu tô quase nisso. E o que a gente percebe é que assim, lá no CEJA, nós fizemos estágio lá, eles têm um trabalho maravilhoso, inclusive de alfabetização. Na época, a diretora de lá conseguiu montar uma sala de alfabetização para trabalhar com pessoas mais velhas, que é muito diferente de trabalhar com criança. E também um projeto de apoio a pessoas surdas. Então, tem um professor lá que é fluente em Libras, porque essa é uma das grandes, digamos assim, causas de evasão, porque a pessoa não é ouvinte, ela não consegue acompanhar. Então, existe um professor lá que faz isso. E, na época, nós tivemos a oportunidade de conhecer várias senhoras que tinham voltado para a escola. Por quê? Porque, às vezes, o pai não tinha deixado estudar porque tinha que trabalhar, ou porque casou, e às vezes casou antes, né, numa idade, ainda era menor de idade, mas casou e aí o marido não deixa trabalhar, e depois, não deixa estudar, e depois não deixa também quando os filhos vão para a escola, tem que ficar em casa. E aí elas diziam assim, agora que está todo mundo criado, voltamos para a escola. Lencinho na cabeça. Belezinha. E ir lá. Né, serve aí de incentivo para as mulheres mais jovens então, que querem se empoderar, né? Não existe idade para voltar a estudar. Não, e é muito bom, né? Então, assim, às vezes elas se sentem mais inseguras, porque também elas olham, principalmente quem já tem, às vezes, neto, elas fazem assim, nossa, eu tô aprendendo uma coisa que meu neto também está. Só que meu neto tem, às vezes, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Então, elas se sentem, às vezes, um pouco inibidas, um pouco, né? Mas é um modo da gente ir trabalhando com elas e de ir mostrando que sempre tem tempo. Sempre. E sempre é possível. Eu gostaria muito, então, de agradecer a sua presença, Cristina, aqui com a gente, porque o conhecimento liberta, né? Nos dá conhecimento para tudo na vida. Enfim, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, da Thelma, da Dalva, agradecer a Câmara e dizer que para vocês não perderem, então, o próximo episódio que a gente vai tratar sobre o câncer de mama. Muito obrigada, até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Cristina. Foi maravilhoso. Eu estou encantada com as informações. Eu tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo também vão refletir e pensar, eu também posso. Isso aí. Claro, todo mundo pode.